Bom dia, tudo bem com você? Vamos estudar a lição? Hoje, sexta-feira, 17 de abril. Vamos lá para a leitura? Vou projetar aí na tela e você vai acompanhar o texto comigo. Logo a gente vem para um comentário, tá bom? Quanto mais nos achegarmos a Jesus e mais claramente discernimos a pureza de seu caráter, tanto mais claramente discernimos a extrema malignidade do pecado, e tanto menos teremos a tendência de nos exaltar, porque a quem o céu considera santos são os últimos a alardear a própria bondade. A humildade precede a honra. Para ocupar um elevado cargo diante dos seres humanos, o céu escolhe o obreiro que, como João Batista, assume posição de humildade diante de Deus. O discípulo mais semelhante às crianças é o mais eficiente no trabalho para Deus. Os seres celestiais podem cooperar com aquele que procura não se exaltar, mas sente a sua mais salvar os outros. Aquele que mais profundamente sente sua necessidade de auxílio divino o pedirá, e o Espírito Santo lhe dará vislumbres de Jesus, que o fortalecerão e elevarão. Da comunhão com Cristo, ele sairá para trabalhar pelos que estão perecendo em seus pecados. Foi ungido para sua missão e será bem-sucedido, onde muitos instruídos, intelectualmente sábios fracassariam. Entretanto, quando as pessoas se exaltam, sentindo que são uma necessidade para o sucesso do grande plano de Deus, o Senhor faz com que sejam deixados de lado. Fica evidente que o Senhor não depende delas. A obra não para por causa de seu afastamento, mas avança com seu maior poder. Não bastava os discípulos de Jesus serem instruídos sobre a natureza do seu reino. O que necessitavam era uma mudança de coração que pusesse em harmonia com os princípios desse reino. Chamado para si uma criancinha, Jesus o colocou no meio deles, e envolvendo com amor o pequenino nos braços, disse: Em verdade vos digo que não vos converterdes e não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. A simplicidade, o desprendimento e o confiante amor de uma criancinha são as qualidades estimadas pelo céu. Essas são as características da verdadeira grandeza. Jesus explicou novamente aos discípulos que seu reino não se caracteriza por dignidade e ostentações terrestres. Perto de Jesus, todas as distinções são esquecidas. O rico e o pobre, o instruído e o inculto se encontram sem nenhuma ideia de classe ou importância mundana. Todos se aproximam como pessoas compradas pelo sangue de Jesus, igualmente dependentes daquele que se redimiu para Deus. O coração sincero e contrito é precioso diante de Deus. Ele coloca sua aprovação sobre as pessoas, não por sua posição, não por riqueza ou grandeza intelectual, mas por sua unidade com Cristo. Meus queridos irmãos, eu quero destacar aqui um texto aqui desta lição. Falou muito, essa semana eu venho falado muito de orgulho, humildade, né? Venho focando muito nesse aspecto. Eu destaquei aqui, eu estava estudando mais cedo. Os seres celestiais podem cooperar com aquele que procura não se exaltar, mas salvar os outros. Isso me faz pensar qual é a nossa essência. O que está sendo a sua essência? É simplesmente para agradar a si mesmo? Exaltar o eu? Ou a sua essência está em exaltar a Deus? Abreviar o reino de Deus?
Porque, independentemente de que função na sociedade você seja, qual trabalho você cessa, você tem que entender o que é essência. E essência é buscar as coisas celestiais com o objetivo de salvar as pessoas. Se o seu foco é a missão, você está em um bom caminho, está no ótimo caminho. Agora, se o seu foco não está na essência, né, de abreviar o reino de Deus, de ajudar as pessoas, então você está aqui neste mundo só para engrandecer o seu ego, né? Nessa correria louca de mundo, você só está aqui para isso. E a gente aqui nessa terra, a gente tem uma missão, né? De pregar o evangelho e ajudar as pessoas. Tem um texto na Bíblia que eu gosto muito, que está em 1 Coríntios, se eu não me falha a memória. Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para envergonhar os que acham sábios. Deus também escolhe os fracos para envergonhar os fortes. Então esse texto me traz o seguinte entendimento: que Deus escolhe aquelas pessoas que são humildes, que se colocam na mão de Deus e falam: Senhor, eu estou aqui, eu sou pecador, mas eu quero seguir a tua orientação e eu quero levar a mensagem do evangelho para as outras pessoas. Deus capacita essas pessoas. E aqueles que se acham fortes olham para Deus e falam: Senhor, eu sou o melhor. Olha, Senhor, eu sou digno do meu trabalho. Olha o que eu tenho feito. E naquele grande dia, Jesus vai falar assim: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Focou tanto no trabalho, focou tanto no eu, que esqueceu de conhecer a Deus. A Bíblia traz muito claro isso. Nosso principal foco é todo dia se humilhar na presença do Senhor. E como diz o texto, né? Conhecer quem é esse Jesus. Precisamos tomar uma decisão de conhecer Jesus. Esse texto também fala que, cara, a pessoa trabalhou, fez tanta coisa e no final Jesus vai falar isso para ela. Porque o que importa aqui, o trabalho é importante, claro, as obras são importantes, sim, só que não substitui a comunhão, a devoção e o propósito da essência. Então, se você toma uma decisão, não, eu vou fazer a obra sim, mas eu quero todo dia conhecer meu Mestre Jesus, eu quero amar o meu próximo, eu quero somar força com quem está precisando, com quem está necessitando, aí sim nós receberemos a recompensa do céu. E Jesus falará assim: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse da herança daquilo que foi preparado desde a fundação, desde o início do mundo. Então, meus queridos irmãos, que neste dia, né, nós possamos se colocar nas mãos de Deus, em uma posição de humildade, pedir que o Senhor direcione a nossa vida e que nos ajude, né, a conhecer cada vez mais a Ele, a pessoa de Jesus. Jesus, Ele é uma pessoa, mas Ele não é qualquer pessoa. Ele é Deus e Ele é seu melhor amigo. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor despertou, Senhor, a nós com vida e saúde nesta manhã. E estamos aqui, Senhor. A Ti te rendemos graças, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para todos sempre. Pai, abençoe, Senhor, esse dia, que o Senhor possa conduzir os nossos passos, nos livrar de todo mal, de todo perigo, e seja feito, Senhor, sempre a sua vontade, assim na terra como no céu. Por favor, Senhor,
Abençoe também nossa família, nossos familiares, nossos amigos e nossos vizinhos, Senhor. Por favor, perdoe nossos pecados, nos cele, Senhor, para a vida eterna, nos batize com o seu santo e poderoso Espírito e nos ajude, Senhor, a entender qual é a minha essência, Senhor. Porque nada adianta tanto trabalho, tanta obra, se eu não entender o que é a essência. Então me ajude, Senhor, a entender essa essência, colocar em prática na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe o seu dia e que o Senhor te dê a paz.